Interdependente. Música e conhecimento. Hey ya, hey ya, hey ya ho. Hey ya, hey ya, hey ya ho. Hey ya, hey ya, hey ya ho. Cante para a Mãe Terra. Hey ya, hey ya, hey ya ho. Hey ya, hey ya, hey ya ho. Hey ya, hey ya, hey ya ho. Cante para a Mãe Terra. Ya, ya, ha, ha. Ya, ya, ha, ha. Ya, ya, ha, ha. Cante para o céu. Ya, ya, ha, ha. Ya, ya, ha, ha. Ya, ya, ha, ha. Cante para o céu. Hey ya, hey ya, hey ya ho. Hey ya, hey ya, hey ya ho. Hey ya, hey ya, hey ya ho. Cante para a Mãe Terra. Hey ya, hey ya, hey ya ho. Hey ya, hey ya, hey ya ho. Hey ya, hey ya, hey ya ho. Cante para a Mãe Terra. Ya, ya, ha, ha. Ya, ya, ha, ha. Ya, ya, ha, ha. Cante para o céu. Ya, ya, ha, ha. Ya, ya, ha, ha. Ya, ya, ha, ha. Cante para o céu. Ya, ya, ha, ha. Ya, ya, ha, ha. Ya, ya, ha, ha. Cante para a Mãe Terra. Ya, ya, ha, ha. Ya, ya, Cante para a Mãe Terra. ya, Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Deluna e sejam bem-vindos a mais um Interdependente Música e Conhecimento. Você ouviu na abertura do programa Cânticos para a Mãe Terra com Claudinei Prieto, uma música pedida por nossa convidada Karina Artemis Afrodite, artista, escritora e mestra em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, que vai falar sobre paganismo, neopaganismo e Wicca, um assunto bem interessante que a gente dividiu aqui em duas partes por conta da quantidade e qualidade do que foi apresentado por Karina. E, antes de tudo, perguntamos a ela como se originou o termo paganismo e o que é o paganismo. Genericamente, o paganismo é um termo utilizado para identificar as religiões que não sejam abraâmicas. O que são as religiões abraâmicas? São as religiões que têm a sua raiz no Velho Testamento, né? Que elas são monoteístas, que são as conhecidas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, as religiões que não são abraâmicas foram taxadas como pagãs, religiões pagãs. E como foi que surgiu isso? Isso surgiu, claro, a partir da perspectiva cristã. Por quê? Se eu estou falando que se designa todas as religiões que não são cristãs, que não são abraâmicas, então claro que é da perspectiva do cristianismo. Então, por quê? Quando o cristianismo se torna
o centro, né, do poder na Europa, quando Roma se torna cristã, começa a se designar que os que não são cristãos são pagãos. E essa palavra, na verdade, originalmente, ela não tem um termo religioso. A palavra pagão vem do latim, da palavra latina paganos. E paganos significa um camponês, um rústico. Então, essa palavra foi utilizada para identificar as pessoas que não eram cristãs e foi utilizada de forma pejorativa, né? Porque a gente sabe que o cristianismo é uma religião de convertidos, né? Que se prega o proselitismo. Então, sobretudo no passado, né? Muito intolerante em relação às outras religiões. Então, se você não era cristão, você era pagão. No século XIX, com o movimento romântico, houve um resgate das religiões antigas, pré-cristãs, ou seja, dos gregos, a religião dos gregos, dos romanos, dos celtas, dos germânicos, para a literatura, para a música. Então, com esse resgate, passou-se a ter uma perspectiva menos pejorativa das religiões pagãs. Mas vamos lá. Aí, no século XX, surgiu um movimento que não era mais só de caráter literário ou da música, né? Agora surgiu um movimento que era religioso, que queria buscar e cultuar os deuses antigos, né? Queria resgatar, praticar modernamente as religiões antigas. E para isso se utilizou o termo paganismo para identificar elas, mas você pode perguntar por que o pessoal continuou utilizando o termo paganismo. Então tem alguns motivos para isso. Primeiro porque justamente já por conta do movimento romântico já vinha se tendo um sentido do paganismo menos pejorativo. E segundo porque você dizer que você era pagão seria uma forma de legitimar, né, que você não era cristão, né? Então o termo pagão continuou sendo utilizado para as religiões que hoje modernamente praticam as religiões pré-cristãs, as religiões pagãs da Europa. E também, para ficar mais claro a diferença entre esses pagãos modernos e os pagãos antigos, se coloca o prefixo neo, né? Neopagão, né? Então, as pessoas se denominam hoje de neopagãos. Ou paganismo contemporâneo. Os historiadores utilizam, né, tranquilamente a palavra paganismo para falar das religiões antigas. Mas os antropólogos eles utilizam mais a palavra xamanismo, politeísmo, animismo, porque eles trabalham mais com tribos, né? Eles trabalham mais com tribos que ainda estão ainda praticam, né? Que ainda estão vivos. Então ele não é o pagão, não é uma nomenclatura muito dos antropólogos, mas os historiadores usam bastante, né? Está dentro da academia o termo paganismo para denominar as religiões antigas e também as religiões orientais, né? O shintoísmo, o taoísmo, o hinduísmo também são denominadas de pagãs. Vamos com mais música indicada por Karina Afrodite. Agora, We All Come From The Goddess, com Moving Breath. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return.
Interdependente, música e conhecimento. Agora a Karine Afrodite, nossa convidada desta edição, fala sobre o surgimento do neopaganismo que apareceu lá na Europa e depois chegou aos Estados Unidos e em outros países como o Brasil. E claro, ele se misturou com outras tradições e sofreu influência de movimentos culturais como o feminismo. Então, as religiões que não tiveram ruptura ao longo do seu desenvolvimento, né, dos séculos, nós denominamos pagãs, só pagãs, né? No caso, paleopagãs, que paleo é antigo. E as religiões que tiveram ruptura, né, que a gente mais conhece na Europa por conta do cristianismo, e que volta a praticar, chamamos de neopagãs. Então, surge o movimento neopagão, surge na Europa, né, com os reconstrucionismos das religiões antigas, como eu falei, né, dos germânicos. Então vai surgir o Asatru e outras denominações, vai surgir a Wicca, vai surgir o druidismo, vai surgir o reconstrucionismo helênico, o reconstrucionismo românico, o reconstrucionismo báltico, dos povos bálticos, o reconstrucionismo dos povos eslavos. Então, todos aqueles grupos étnicos, né, que foram destruídos, né, e desestabilizados com a cristianização da Europa, vão ser resgatados na contemporaneidade. Dessa forma, o neopaganismo vai ser mais praticado na Europa, que é onde ele surgiu. Então migra para os Estados Unidos, Canadá e Austrália. Nesses países ele vai se transformando por conta das influências culturais modernas da época, lá da década de 60, do feminismo, da contracultura, da ecologia, e também vai ser influenciado pelas tradições étnicas desses países, né, que estavam lá antes da invasão da Inglaterra. Então eles também vai pegar bastante influências indígenas, no caso, né? E muito do que vai para outros países, por exemplo, latino-americanos, já foi traduzido pelos Estados Unidos. Por exemplo, aqui no Brasil chega a Wicca diânica, né, que justamente vem dos Estados Unidos, que é a influência mais xamânica. E aqui também vai se sincretizar, vai se mesclar também com os nossos indígenas. Vai ter influência também dos nossos indígenas para o neopaganismo. Então, assim, os indígenas mesmo, a prática dos indígenas vão ser práticas pagãs. E as práticas modernizadas vão ser neopagãs. Então, o neopaganismo está mais no Ocidente, até porque no Oriente a gente tem o paganismo mesmo, né? O paleopaganismo, porque não foi interrompido, né? O taoísmo, o hinduísmo, eles permaneceram, né, através dos séculos sem ter uma interrupção. Então, é paleopaganismo. Então, a gente vê o neopaganismo, né, no Ocidente. Karina Bezerra, esse é o nome não pagão dela, digamos assim, é autora do livro Wicca no Brasil, Magia, Adesão e Permanência, que é resultado da dissertação de mestrado dela, feita na Universidade Católica de Pernambuco e que foi defendida em 15 de março de 2012. E agora ela faz um relato assim bem pessoal, né, de como se interessou, de como ela se reencontrou com a Wicca. Eu me interessei pela Wicca no exato momento que eu soube da existência dela. Eu tinha 14 anos de idade e um amigo meu chegou com um texto impresso da internet, dizendo que eu iria me interessar, pois eu dizia, né, na escola que eu era bruxa. Então eu iria me interessar por aquilo. E eu dizia isso assim, por pura, sei lá, intuição, alguma coisa assim no meu ser me dizia isso, entendeu? E eu reproduzia isso. Não tem nenhuma lógica, não tem como definir racionalmente. Era simplesmente porque eu dizia. Eu sentia isso, eu achava isso e pronto. Então, quando eu li o texto que falava sobre paganismo, o texto era sobre paganismo,
e especificamente, né, falava da bruxaria, né, da bruxaria moderna chamada Wicca. Então, quando eu li, né, falando da magia, falando do culto à natureza, da deusa, né, do feminino, então eu me encantei completamente, né? Era como, quando eu li aquilo, era como assim, eu estava vendo tudo que eu já acreditava, tudo que já estava no meu ser. É como se eu estivesse me reencontrando, como se eu estivesse voltando para casa. É como se eu estivesse finalmente 14 anos, né? Ainda bem que eu fiz cedo, né? Como se eu estivesse encontrando o meu ser, encontrando quem eu era. Então foi assim, completamente automático. Quando eu soube da existência, que existia, ou seja, que o que eu já achava que eu era existia, eu pude expressar, me expressar, né? Eu pude assim, expressar o que eu era, né? É isso, né? Eu pude me encontrar e pude, sim, assim, ter uma expressão, né? Que no caso, o que a Wicca apresentava, eu iria então poder seguir, eu iria poder me expressar, né? No culto da religião, né? No caso dos sabás, que são as festividades, nos rituais, eu iria poder me expressar no mundo, né? E ser realmente, né? Ser plena, ser plenamente, né? Ser viva de verdade. Bem, povo, bem, pessoas, estamos chegando ao fim de mais um Interdependente. Obrigado a Karina Afrodite, a universitária, a você que nos prestigiou. E a Karina vai voltar depois, na parte 2 desse programa, né? E nos visite lá no site interdependente.com, né? E vamos de música com Ancient Mother, uma música do Robert Gass, and On Wings of Song, e o Viharahuri com a banda Omnia. Essa última aí foi uma escolha minha. Até a próxima.
diddle-i-do. Fiddle-a-diddle-diddle-i-do. Whack full a day diddle-i-do. Fiddle-a-diddle-diddle-i-do. Whack full a day diddle-i-do. Shoo-la-la-no, shoo-la-la-la-no. Fiddle-a-diddle-diddle-i-do. Oh, the feet I heard it. Whack full a day diddle-i-do. Shoo-la-la-no, shoo-la-la-la-no. Fiddle-a-diddle-diddle-i-do. Oh, the feet I heard it. Whack full a day diddle-i-do. Shoo-la-la-no, shoo-la-la-la-no. Fiddle-a-diddle-diddle-i-do. Oh, the feet I heard it. Whack full a day diddle-i-do. Shoo-la-la-no, shoo-la-la-la-no. Fiddle-a-diddle-diddle-i-do. Oh, the feet I heard it. Interdependente, música e conhecimento. Apresentação e pautas, Adeluna. Trabalhos técnicos, Gustavo Augusto. Vinheta, Thais Lima. Trilha, da banda Monjolo.